Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo um assunto que eu achei muito interessante e que é muito discutido na internet também, sobre teólogos e estudantes de teologia, até pastores e ministros de igreja, né? Que é a teoria do intervalo, também conhecida como teoria do hiato, gap ou lacuna, né? Vamos saber mais sobre isso? Venham comigo! Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é sobre essa teoria que existe entre o versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eles falam que existe um intervalo de tempo entre esses dois versículos, porque no primeiro versículo está escrito assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no segundo versículo está, e a terra era sem forma e vazia. Então, explicando rapidamente isso daí, sem entrar em muitos detalhes, vou explicar essa teoria do hiato, tá certo? Essa teoria do intervalo entre Gênesis versículo 1 e Gênesis 1 versículo 2, tá ok? Então é o seguinte, nós podemos fazer uma exegese bíblica disso rapidamente, sem maiores problemas, né? Nós podemos ver em Apocalipse 12 também a queda de Satanás para a terra, né? Que Satanás foi lançado à terra. Então entre esse período aí de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 foi a queda de Satanás. Então Satanás caiu na terra, né? E fez uma desordem completa aqui na terra, né? Nós podemos ver também em João 10, capítulo 10, versículo 10, que Jesus fala que o ladrão, né, referindo-se a Satanás, ele vem para roubar, destruir, né, e matar. Então houve toda essa destruição na terra, né? Jesus também fala que em Lucas 10, que ele viu Satanás caindo como um raio, né? Então olha, o que é esse raio aí? Se na época haviam os dinossauros, quando Deus criou a terra no princípio, né? Esse raio é aquele meteoro que caiu na terra e acabou com todos os dinossauros, né? E depois houve milhões de anos na terra, restauração da terra, né? Quando Deus restaura a terra, né? Aí nesses milhões de anos que foram passando, foram se formando as camadas geológicas, né? Aí encontramos os fósseis, tudo, né? Essas coisas aí. Então tem todos esses milhões de anos em que Deus reformulou a terra, né? Falam-se que foi em 7 dias, mas como a gente pode ver na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Né? Então esses milhões de anos que hoje aí a Terra tem, bilhões de anos, os dinossauros naquela época de milhões de anos atrás, foi nesse período aí, né? Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, houve esse espaço de tempo. Então Deus tinha criado a Terra, com todos os animais, tudo, aí houve a queda de Satanás. Olha, exegese bíblica, dá para saber certinho o que aconteceu. Satanás caiu na terra, foi precipitado, como Jesus fala, como se fosse um raio. Então esse meteoro veio e Satanás veio e destruiu um caos. Por isso que em Gênesis 1:2 a terra estava sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a terra, né? Porque Satanás caiu, né? Então a gente pode, né? E outro detalhe, né? Quando fala assim, a terra era sem forma, no verbo era no hebraico, né, ele pode ser traduzido como tornou-se. Então a terra tornou-se, né, sem forma e vazia e trevas. Então está muito bem explicado, eu acho que não preciso falar mais nada, né, sobre essa teoria. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui. Só que não, né? O meu consultor de teologia deve ter quase caído aí da cadeira, do sofá onde ele está assistindo aí. Gente, essa teoria aí não tem cabimento, não tem um pingo de senso quem fez essa teoria. Ai, gente, desculpa aí, mas eu sinto muito, né? Não tem como a gente poder tá embasando um hiato, um intervalo em Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, não tem cabimento isso daí, tá? Olha, primeira coisa, no princípio Elohim criou os céus e a terra, ponto.
Então ali tá que no princípio Deus, Elohim é o plural de Deus, né? Que aí seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Então no princípio Elohim criou os céus e a terra. Ponto. O versículo 2 de Gênesis, né? Ele não é uma sequência do versículo 1. Né? Por isso que realmente o verbo era no hebraico pode ser era e pode ser tornou-se, mas nesse contexto, como não é uma sequência, o versículo 2 é um começo de uma explicação, ali não pode ser tornou-se, ali tem que ser era, tá certo? Porque aí no versículo 2 vai ser a explicação de como Deus formou a terra. Né? Vamos imaginar a gente pegando argila, né? Ali vou fazer um vaso. Você já sabe o que você vai fazer um vaso. Só que a argila ela não tem forma de um vaso. Né? Você vai formar aquele vaso. Mesma coisa Deus. Né? Ele está falando para você que quando ele formou a terra era sem forma e vazia. Ele está te falando que a terra era assim. E ele formou. Aí começa toda a descrição da criação em 7 dias, tá certo? Em 7 dias. Se a gente for ver em Hebreus, lá fala que a criação, desde o princípio, né, foi concluída. Concluída desde o princípio a criação. Em Gênesis 2, de 1 a 2, também fala que Deus terminou a sua criação e no 7º dia descansou. Né? Então, os 7 dias de Gênesis são literais. Aquela passagem de 2 Pedro, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia, não diz respeito à criação. Ali diz respeito à eternidade de Deus. Deus está fora do tempo, ele é atemporal. Tá? Quando você lê lá no Gênesis, no princípio, aquele princípio é o início do tempo. Para nós, Deus é atemporal, ele é fora do tempo. É isso que o versículo de 2 Pedro quer dizer, a passagem. Tá? Que Deus é eterno, tá? Não que ali naqueles 7 dias não são literais, que são 7.000 anos, 70 milhões, tá? Eu, como disse, como sendo criacionista e me embasando em verdades científicas, provas científicas, eu sou adepto da Terra jovem, tá? Para mim a Terra não deve ter mais de 7.000 anos, tá certo? Essa história de dinossauro com 200 milhões... 350 milhões de anos, isso aí é conversa, isso aí é balela. A ciência não prova isso, tá? É uma teoria, tá certo? E outro detalhe, como que houve morte, se houvessem os dinossauros lá e na queda de Satanás, como que houve morte na Terra? Como explicar a morte desses seres viventes antes do pecado? Né? Se a Bíblia é clara em dizer, né, que a morte veio para o homem após o pecado, não antes. Então tinha que ter Adão e Eva, né, para cometerem o pecado. Senão como que a morte ia vir para os seres viventes? Sem antes Adão e Eva, que falam que os dinossauros foram anteriores aos homens. Então não tem cabimento, né? Claro, na Bíblia você não vai achar menção falando sobre dinossauros, porque a palavra dinossauros é uma palavra praticamente nova. Em 1841, né, Richard Owen, né, numa de suas escavações, ele descobriu esqueletos de animais enormes, né, fósseis de animais enormes, e eram grupos de animais que ele encontrou. Né? Então, a palavra dinossauro não havia como aparecer na Bíblia se ela foi descoberta nos anos de 1800, salvo engano. Né? Então, você não vai achar a palavra dinossauro na Bíblia. Não adianta você ficar procurando essa palavra na Bíblia que você não vai encontrar. Em Gênesis 3 também, diz que a terra foi corrompida após o pecado. Depois que Adão e Eva cometeram o pecado, que Deus trouxe as mazelas para a terra, para o homem. Né? Então, não tem cabimento essa teoria do hiato ser uma teoria de queda de Satanás na terra, destruição e uma reconstrução da terra, que nesse período houve os bilhões de anos, zilhões de anos. Isso aí não tem embasamento, não tem como a gente tá sabendo disso. Isaías fala que quando a terra foi criada, ela foi criada para ser habitada e não vazia. Tá? Só que erroneamente essa passagem também é usada para fortalecer a teoria do intervalo.
Só que não é assim. A teoria do intervalo é descabida. Ali Isaías quer dizer que quando Deus criou, já havia habitação, a terra já estava pronta para ser habitada. Não houve uma outra criação, não houve uma recriação. Tá? Isso aí não tem cabimento, não tem embasamento bíblico nenhum essa teoria da lacuna. Agora, para finalizar o vídeo, vamos ver quem criou todas as coisas? Vamos ver? João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, finalizando no mesmo capítulo de João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem que é esse? Jesus Cristo. Tá certo, gente? Então, vou terminando por aqui. Essa teoria aí é furada, tá? Vai na Bíblia, fica na Escritura, que você vai ter sucesso. Tá certo? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!